Olá, pessoal. Estou aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do capítulo 3 do módulo de vocês, na página 31, sobre o tema Guerra Fria. A Guerra Fria teve seu início após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e terminou aproximadamente em 1991, com a extinção da União Soviética. Esse termo é designado para falar a respeito do período histórico onde haviam disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética, onde esses dois países, representando polos opostos, disputavam a hegemonia política e econômica e militar do mundo. Dentre as principais causas da Guerra Fria. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudesse expandir a igualdade social baseado na economia planificada, partido único, que era o Partido Comunista, igualdade social e falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra, o contraste entre capitalismo e socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflituou a União Soviética e vice-versa, com armamentos, pois os dois países tinham em posse grande quantidade de armamento nuclear. E um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e possivelmente da vida no planeta, já que seria um conflito a nível nuclear. Porém, os dois países, no caso, acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lançou o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros e investimentos baixos para que os países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. A partir desta estratégia, a União Soviética criou em 1949 o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impedia seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político norte-americano. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética e o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1949, os Estados Unidos, junto com seus aliados, criaram a OTAN, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo, e ainda tem, manter alianças militares para que esses pudessem se proteger em caso de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Entre os aliados da OTAN destacam-se Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia, Espanha. E os aliados do Pacto de Varsóvia destacam-se União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. É chamada fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear, porque não ia sobrar ninguém para contar a história. Na Guerra da Coreia, entre os anos de 51 e 53, ocorreu um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste e, com apoio militar norte-americano, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 53 com a divisão da Coreia. No paralelo 38, a Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com o sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. No caso da Guerra do Vietnã, o conflito ocorreu
entre 59 e 75 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita, de forma vergonhosa em 75. O Vietnã passou a ser socialista. Como eu falei para vocês na sala, enquanto a gente podia abordar o assunto presencialmente, isso é muito bem abordado em alguns filmes, como, por exemplo, o Rambo e o Platoon. Depois eu posso indicar uma lista de filmes a respeito desse período de Guerra Fria, se vocês quiserem. Com o fim da Guerra Fria, a falta de democracia, o atraso econômico e a crise das repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 89, caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas.